Bom, gurizada, continuando com o pré-prova da UCPEL, eu quero lembrar aqui que cai estéquio, né? E geralmente tem caído para vocês montarem uma reação de combustão, né? Então vamos lembrar aqui, ó, uma reação de combustão e o que eles têm envolvido nas questões, né? Por exemplo, se eu pegasse lá o C8H18, né? O que seria? Seria um composto presente na gasolina, o octano, né? Um alcano, C8H18. Né? O que é queimar? Queimar é reagir com o oxigênio. O que tem que dar? Ninguém que decorou que é sempre CO2 e água, não é. É sempre os óxidos do elemento que eu vou queimar. Quando eu vou queimar carbono, é óbvio que tem que dar gás carbônico. Quando eu vou queimar hidrogênio, tem que dar água. Então, sempre que eu queimo é uma oxidação. Então, eu vou oxidar o carbono, deu CO2, vou oxidar o hidrogênio, deu água, claro, supondo queima completa. Tem que balancear, pessoal. Se tu vai fazer estéquio, tem que balancear. Então, aqui tem 8 carbonos. Aqui vai 8 aqui. Se tem 18 hidrogênio, vai 9 na água, porque 9 vezes 2, 18 hidrogênios. Só que com isso deu quantos oxigênios? 8 vezes 2, 16. Com mais 9, 25. Como aqui eu tenho 2 oxigênios, o que vai aqui? 25 meios de O2. Certo? Bom, então tá aqui a reação. Como é que a UCPEL tem demonstrado isso aqui? Né? Como é que ela tem feito esse tipo de questão? Uma das questões é tu fazer a quantidade de mols ou de massa de um em relação ao volume do outro. Né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo clássico aqui, certo? Qual é a massa de oxigênio necessária, né? Por exemplo, qual é a massa X gramas de oxigênio necessário para produzirmos nessa estequiometria, sei lá, vamos inventar um número aí, 100 litros de gás carbônico. Qual é a tendência dos alunos, tu que está aí em casa, é chegar e fazer a seguinte estéquio. 8, porque é o número de mols, vezes, e aí está o teu erro. Tu vai botar 22,4 litros, mas eu quero lembrar que 22,4 litros tu só vai botar se for nas CNTP. Eu concordo contigo. Se ele disser na CNTP, tu vem aqui e bota 22,4 litros. O que a UCPEL tem feito? Tem feito lá 0,9 atm e 27 graus Celsius. Fudeu! Não é CNTP. CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm. Então, isto aqui não é CNTP. Tá, e o que eu faço então, Pierre? Bom, nesses casos, pessoal, tu vai ter que calcular o volume que tu bota aqui, através de PV-NRT. Eu vou repetir. Se não der na CNTP, tu não pode usar o 22,4. Aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que fazer o P, ele te deu a pressão. V é o que tu quer, essa é a tua incógnita. Igual a N, e o N aqui, pessoal, é o volume molar. Esse 22,4 é o volume de 1 mol. Então o N tem que ser igual a 1, volume de 1 mol. O R, a gente sabe que é 0,082 e a temperatura ele te deu. Então, substituindo, qual é a pressão? 0,9. Qual é o volume? É incógnita, eu quero. Qual é o número de mols? Se é o volume molar, é 1. Quem é o R? 0,082. Quem é a temperatura? Kelvin, cara. 273 mais 27 dá 300 Kelvin. Tá? Então, aqui tu vai calcular o volume molar. E este volume molar que tu calculou aqui, é ele que vem para cá. Certo? Este volume molar. E aqui, bom, aqui tu vai botar 25 meios da massa do oxigênio, que é 32 gramas. Então, eu vou repetir a questão. Ele queria a combustão da gasolina. Tá aqui a combustão da gasolina. Eu balanceei ela. Aí ele pediu qual a massa de oxigênio em 100 litros de CO2.
Se eu sei que 25 dividido por 2 vezes 32 gramas vai me dar a massa de oxigênio. Só que a massa de oxigênio para 8 vezes o CO2. E se ele disser na CNTP, aí eu boto 22,4. Se ele não disser na CNTP, eu tenho que usar o PV-NRT, calcular o volume molar e botar aqui. Então isso tem acontecido nas questões de estéquio. Outra opção de questão de estéquio, pessoal, deixa eu botar aqui, é tu ter lá, por exemplo, vou queimar o metano, gás natural. Queimou o metano, gás natural, obteve lá CO2 e água, balanceamento, um carbono, tem 4 hidrogênios, vai o 2 aqui. Com isso deu 4 oxigênios, vai o 2 aqui. Aí ele pega e te dá o ΔH é de combustão, o calor de combustão é menos 213 quilocaloria por mol. Por mol de quem? De metano. Então ele pode chegar lá e dizer, isso aqui é 1 mol. 1 mol do metano é 16 gramas. Aí isto está para quantas calorias? Para 213 quilocalorias. Mas eu quero que o cara queime lá 1.600 gramas de metano, um taxista. Bom, isso vai dar X calorias. Então, fazer uma estéquio com as calorias. Eu posso fazer isso, certo? Eu podia dizer que para 2 mols de oxigênio tem essas calorias, para não sei quantos X, tá? Então, cuidado, tem caído questões envolvendo estequiometria dessa forma, tá? Bom, aproveitando que eu estou falando de estéquio, em algumas questões de estéquio, tu teve que montar a reação a partir de fórmulas inorgânicas. Então, vamos lembrar lá, né? Eu tenho óxidos, que são compostos binários, cujo ânion é o oxigênio, CaO, SO3, né? O NO2, enfim, óxidos. Tem que lembrar lá os óxidos, certo? São compostos binários. Lembrando que esses dois aqui são os óxidos ácidos da chuva ácida. E lembrando que óxidos do grupo 1 e 2 têm caráter básico. Então, são óxidos básicos. Grupo 1, grupo 2 são óxidos básicos, tá? Esse ano, pessoal, tem que lembrar o peróxido, né? Peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, H2O2, que se decompõe gerando água e gás oxigênio. Por isso é um forte agente oxidante. Lembrar que ela sofre desproporcionamento, porque o NOx do oxigênio é -1, cuidado com as questões de NOx. Na água vira -2, então ela se reduz, daqui para cá, se reduz. Mas no gás oxigênio é 0, então ela se oxida também. Isso tem um desproporcionamento, ela se oxida e se reduz. E por que esse ano está muito importante ela? Porque ela foi colocada no leite para oxidar as bactérias e fazer o leite durar. Então tu tinha água oxigenada no leite, então isso é uma questão perigosa. Vamos para as bases, né? Os hidróxidos são as bases, e aí tem que se lembrar do OH, então vamos lembrar aqui, hidróxido de magnésio é o leite de magnésio, o NaOH é a soda cáustica, né? Então, sempre o ânion é a hidroxilo. Os ácidos, cujo cátion é o hidrogênio, então nós temos os hidrácidos e os oxiácidos, né? Olha aqui, ó, vamos lembrar, o ácido nítrico e o sulfúrico são ácidos fortes, são os da chuva ácida, formados pelo SO3 e pelo NO2, e os hidrácidos, o clorídrico também é forte, é o ácido do estômago, né? Certo? Então, ácidos sem oxigênio e hidrácidos, ácidos com oxigênio, sulfúrico e nítrico. Então, vamos lembrar que esses aqui são fortes, esses todos aqui são fortes. Base do grupo 1 e 2 lá são fortes. A do hidróxido de magnésio aqui, pessoal, ela é média. Tirando ela, as outras do grupo 2, tipo hidróxido de cálcio, de bário, são fortes. Grupo 1 e 2 são bases fortes, certo? Enquanto que essas outras aqui, alumínio, zinco, são bases fracas. Aqui, pessoal, eu listei ácidos fortes importantes, HCl, sulfúrico e nítrico. Ácidos fracos, então esses aqui são fortes. Ácidos fracos, o mais famoso é o H2CO3. Tudo que tiver CO3 é ácido fraco, louquinha. E o H2S é fraco. E esse ano
o HCN, um hidrácido, gás da morte que matou as pessoas por asfixia lá na Boate Kiss, é um ácido fraco. Ele não matou porque ele é ácido, ele matou porque ele asfixia. Tá? Então, esses aqui são fracos, certo? Bom, e para a gente matar essas funções inorgânicas, tem que lembrar os sais, né? Cai sais bastante também na UCPEL. Então, sais, vamos lembrar o bicarbonato de sódio. É um sal que veio de base forte e ácido fraco, caráter básico. O sulfato de alumínio é um sal que veio de ácido forte e base fraca. Então, esse aqui tem caráter básico, base forte e ácido fraco. Esse é o contrário, ácido forte, base fraca, tem caráter ácido, certo? Vamos lembrar que caráter básico também tem o calcário. Caráter ácido também tem o cloreto de amônio, certo? Base fraca, ácido forte. Aqui, ácido fraco, base forte. Pessoal, eu revisaria a tabelinha de cátions e ânions. Tá? Tem caído nestas questões de inorgânica identificar o NOx. Então, eu precisaria saber ferroso, ferro 2, férrico, ferro 3, cuproso, cobre 1, cúprico, cobre 2, plumboso, chumbo 2, plúmbico, chumbo 4. Aí os ânions, carbonato, CO3 menos 2, sulfato, SO4 menos 2, clorato, ClO3 menos, fosfato, PO4 menos 3, né? Nitrato, NO3 menos. Esses todos são com ato. E se for com oso, com ito, né? Diminui o oxigênio. Então, o NO2 é o nitrito, o SO3 é o sulfito, o ClO2 é o clorito e assim por diante. Lembro também que tem o bicarbonato, que é o HCO3, o bisulfato, que é o HSO4, né? São ânions famosos. O permanganato, que é o MnO4-, o dicromato, que é o Cr2O7-2, são muito usados em oxirreduções. Lembro também que a prata é mais 1, o alumínio é mais 3 e o zinco é mais 2, cai bastante esses NOx. Lembro que caras do grupo 1 ligados em alguém são mais 1, caras do grupo 2 ligados em alguém são mais 2. Lembro que grupo 17 ligado em alguém é menos 1 e grupo 16 ligado em alguém é menos 2. Lembro que qualquer substância simples, o NOx é 0, tá? Cuidado que o oxigênio é menos 2, mas nos peróxidos ele é menos 1, é um pega-ratão. Então, cara, revisa a tabelinha de cátions e ânions lá, porque vai cair NOx. Tá, e se vai cair NOx, vamos só lembrar, se o NOx aumenta, o que sofre? Oxidação. Vogal, vogal. O NOx aumenta, sofre oxidação. Tá, e se o NOx reduz? Olha, se o NOx reduz, sofre redução. Então, o NOx foi de menos 1 para 2, oxidou. O NOx foi de 4 para 3, reduziu. Então, eu tenho que saber isso aqui. Claro, e que quem se oxida é o agente redutor e quem se reduz é o agente oxidante. Cai coisinha envolvendo inorgânica, cai coisinha envolvendo NOx. Então, dá uma boa revisada, ok? Vamos dar uma limpada. O que mais a gente tem que revisar para a UCPEL? Olha, pessoal, a gente tem que revisar para a UCPEL algumas coisas envolvendo soluções. Tá? Soluções caem bastante. E aí, para revisar soluções, eu vou ser rápido e rasteiro. Soluções, pessoal. Cadê meus MMs? Quando é que eu uso cadê meus MMs? É quando o cara me dá qualquer concentração em massa, grama, quilograma, e eu quero em mol. Essa é a campeã. O cara te dá em grama, quilograma, miligrama e quer em mol, mol por litro, não interessa. É só, se ele te dá em grama e quer em mol, é só dividir pela massa da tabela, que é a massa molar. Se ele te dá ao contrário em mol e quer em gramas, tu multiplica pela massa da tabela. É muito simples. Segundo item importante aqui para soluções, diluição, pessoal. Se ele falar que botou água, ele está fazendo uma diluição. A concentração inicial diminui, mas o volume inicial aumenta. Como é que resolve diluição? M1V1 igual
a M2V2. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Esse ano eu ainda estou apostando que pode cair neutralização. Faz horas que não cai neutralização, pessoal. Neutralização é quando ele disser que misturou ácido com base. A diluição ele botou água, misturou água. A neutralização ele misturou ácido com base. Ah, um ácido titulando uma base. Por exemplo, esse ano tinha soda cáustica no leite. O cara pode ver quanta soda cáustica tinha no leite titulando com ácido. Como é que tu vai resolver isso? Número de H+, MaVa, igual ao número de OH- MbVb. Isso é uma aposta, faz horas que não cai. Número de H+, MaVa, número de OH- MbVb, se ele misturar ácido com base. Aí ele vai te dar qual é o volume que ele neutralizou de base com determinada quantidade de ácido e assim por diante, certo? Eu quero lembrar aqui em soluções que também cai a normalidade. Já caiu umas 2, 3 vezes e só cai lá. Normalidade versus a molaridade. Tá? Vamos ver como é que funciona isso aí. Pessoal, a molaridade é a massa em gramas dividido pela massa molar e pelo volume em litros. A normalidade é a massa dividido pela massa molar e pelo volume em litros, só que a massa molar tem que ser dividida por X, aonde X é o número de H+ do ácido ou o número de OH- da base. Então, cuidado, se falar em normalidade e te der a massa, pega a massa, divide pela massa molar, mas a massa molar tem que ser dividida pelo número de hidrogênios do ácido ou o número de hidroxilas da base. Tu percebe que aqui costuma cair ácido sulfúrico, que é H2SO4, tu divide por 2, ou hidróxido de alumínio, que é Al3OH, e aí tu teria que dividir por 3. Se ele já te deu a molaridade M, aí existe uma formulinha. Se o cara já te deu a molaridade M, como é que tu calcula a normalidade que é M? Existe uma relação. Qual é a relação entre molaridade e normalidade? A normalidade é a molaridade vezes o X, onde X é o número de H+, ou o número de OH-, tá? Então, cuidado, cai isso aqui em soluções. Eu diria que para soluções, estes são os principais itens que a gente tem que revisar, certo? Bom, o que mais eu tenho que revisar aqui dentro dessas questões envolvendo a Católica de Pelotas? Olha, gurizada, cinética caiu bastante também. Então eu vou lembrar 3 coisas. Primeiro, se ele falar em expressão da velocidade, olha, a expressão da velocidade é V igual a K, que é uma constante que varia só com a temperatura, vezes a concentração em mol por litro dos teus reagentes, elevados nos coeficientes X. Tá? Então, se eu tiver XA mais YB, ficaria essa aqui a expressão da velocidade. Certo? Bom, mas se der uma tabelinha de dados experimentais, não vale a reação e tu vai pelos dados experimentais. Se der uma equação em etapas, tu só usa a lenta. Se der em etapas, tu só usa a lenta. Se A ou B forem sólidos ou líquidos puros, não participam. Só participam gases e soluções aquosas. E os produtos não me interessam na expressão da velocidade, só me interessam os reagentes. Se ele te pedir a ordem, pessoal, a ordem da reação é a soma dos expoentes. Então, X mais Y me dá a ordem da reação. Tá? Então, cuidado com isso, expressão da velocidade cai na Católica. Segunda coisa, se ele te dá uma reação 2A mais B dando C, e ele comparar as velocidades de A e B, a resposta é a seguinte: a velocidade de decomposição, de desaparecimento do A é o dobro
da velocidade de desaparecimento do B. Por quê? Porque é 2 para 1. 2A some para cada 1B que some. É o dobro da velocidade de desaparecimento do B. Certo? Ficou claro isso aí? Sempre que ele quiser comparar a velocidade de um em relação ao outro, a velocidade de desaparecimento do B é a metade da velocidade de desaparecimento do A. A velocidade de desaparecimento do B é a mesma de aparecimento do C. Mas a velocidade de aparecimento do C é a metade da velocidade de desaparecimento do A. E assim ele vai. Tá? Terceira coisa na cinética. Catalisador, o CAT, pessoal. CAT, acelera ou retarda? Acelera. Por que ele acelera? Porque ele diminui a energia de ativação. Ele diminui a lomba. Tu tem lá uma reação, essa reação em verde foi catalisada. Ela está mais rápida porque o catalisador diminuiu a energia de ativação. Ele não é consumido durante o processo, ele até pode ser consumido desde que ele reapareça no processo final. Então, quem é o catalisador aqui é o B, porque ele foi consumido na primeira, mas se regenerou, ou seja, ele não foi consumido, ele reaparece na última. Catalisador, ele não é consumido, mas ele participa do processo e ele diminui a energia de ativação acelerando a velocidade, tá? Bom, além do catalisador, aumento de temperatura, aumento de pressão e aumento de concentração resulta em aumento de colisões efetivas. E quanto mais colisões, mais rápida é a reação. Então, aumenta junto a velocidade, certo? Então, são fatores que aceleram. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a concentração, acelera a velocidade da reação, ok?